Vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez. Sou o Luiz Fernando Michelin, sou o gerente regional, né, para a América Latina de pré-vendas aqui da Johnson Controls. Hoje nós vamos cobrir algumas soluções digitais focadas no bem-estar das pessoas, no bem-estar do meio ambiente e também do planeta como consequência, né? Quando eu digo meio ambiente, estou dizendo o local onde a gente trabalha, né? Então, nós costumávamos passar boa parte do nosso dia no ambiente de trabalho, agora com a pandemia isso mudou, vamos ter cenários mistos, então eu vou cobrir um pouco desse novo cenário, esse impacto, né, do Covid no dia a dia das pessoas e que soluções a Johnson Controls tem que pode ajudar no retorno seguro ao trabalho e também apoiar as empresas com melhor performance dos ativos e, consequentemente, a tua indústria ou o teu ambiente vai emitir menos poluentes para o meio ambiente. Bom, quem é a Johnson Controls? A Johnson Controls é uma empresa que tem mais de 130 anos, tem mais de 100 mil especialistas distribuídos ao longo do planeta todo. Nós temos também como meta da própria empresa tornar os nossos clientes mais sustentáveis. Então, aqui vocês vão ver algumas métricas de sustentabilidade, de menos emissões, de ambientes mais inteligentes e, consequentemente, menos poluentes, né? As nossas soluções englobam automação dos ambientes, né? Desde indústrias, aeroportos, edifícios, escolas, todo tipo de ambiente, data centers agora, né? E também vários tipos de soluções para prevenção, detecção e combate a incêndio, câmeras inteligentes, e agora, de 3 anos para cá, a empresa também vem passando por uma transformação, né? A transformação digital chegou para todos, ela está também adotando soluções em nuvem através de uma parceria global com a Microsoft. Então, nós temos uma plataforma agora de soluções digitais, que são uma camada superior a todas essas soluções tradicionais que nós estamos vendendo ao longo de todos esses 130 anos, né? Mas agora a gente também está internamente tendo uma transformação digital e também para modelo de negócio nós também estamos nos transformando para entregar para os clientes uma camada adicional usando inteligência artificial, internet das coisas, para que as missões desses clientes sejam atendidas, ok? Então nós vamos cobrir um pouco disso, eu vou tratar desses temas nos próximos slides. Nossa agenda para hoje, então, primeiro eu vou dividir em 3 partes, né? Primeiro, o desafio da reocupação, né? Como é que as empresas estão se preparando para voltar a ocupar os espaços, e de que forma, né? E quais são as soluções que existem hoje para proteger melhor as pessoas. Como nós começamos a transformar o nosso ambiente em inteligente, ou seja, tornar um aeroporto inteligente, um hospital, um edifício comercial, uma indústria, usando inteligência artificial e internet das coisas. E também vou passar alguns casos de uso, alguns clientes que a gente é autorizado a divulgar, nós temos vários, mas os que nos autorizam, nós vamos também cobrir e mostrar o que eles fizeram para atingir esses objetivos. Vamos lá então para o primeiro tópico, que é o desafio da reocupação. Bom, a pandemia veio mostrar para as empresas que o bem mais importante sempre foi o ser humano, as pessoas, certo? Nós começamos a ver a partir disso que para retomar a reocupação é necessário ter muito foco nas pessoas. Apenas financeiramente falando, as pessoas correspondem a 90, 92% de toda a despesa de um edifício, por exemplo, né? Se você tomar os números, né, de um edifício comercial, você vai ver que lá tem uns 3% de custos de energia, né, de água e tal, você vai ter um outro percentual pequeno de manutenção, né, que você tem que conservar isso, ter toda a renovação desses equipamentos, né, o trabalho de reparar problemas, mas a maior parte são os ocupantes, né, que tem a folha de pagamento, né, os benefícios, né, todos os benefícios atrelados a essas pessoas, e elas, esse capital humano, né, o capital criativo da empresa é o bem mais importante, mais valioso. A pandemia veio mostrar isso, né, que o foco tem que ser justamente no bem mais valioso que são as pessoas. E aqui a gente começa a ver, né, aqui é uma breve estatística do que nós ouvimos, né, dos nossos clientes de variados segmentos, né, as prioridades para eles agora é realmente garantir a segurança e o bem-estar desses ocupantes, para que eles retornem com confiança e com segurança para esse novo ambiente. Obviamente, as metas, né, de sustentabilidade estão também no topo da lista de muitas empresas, então melhorar
o consumo de energia, deixar o ambiente mais eficiente, é importante, né? E também os que têm metas de expansão, eles já pensam na expansão e também no impacto dessa expansão nas pessoas. Então, as pessoas estão cada vez mais tendo prioridade nas decisões estratégicas das empresas, que é muito bom. Continuando aqui um pouco com relação à ocupação, nós temos visto muitas estratégias para que as pessoas estejam protegidas, né, da melhor maneira possível, né? Hoje em dia ainda a gente vê muita coisa que é tratada de forma manual, né? Principalmente quando você fala do ambiente desse de Covid, né, com contágio, é muito importante você controlar bem o ingresso das pessoas, né? E uma das soluções que a gente tem visto nos clientes, algumas são até da Johnson Controls, que são os sistemas de controle de acesso, que eles passaram a ter também mais um componente, né? Além do reconhecimento facial, que já é uma boa inovação, né, que usa inteligência artificial, entrou também nessa lista de checagem o uso da máscara. Então, os sistemas de controle de acesso hoje também verificam se a pessoa é autorizada a entrar através do reconhecimento facial, se ela está com febre, que também é possível fazer através do dispositivo, né, de detecção de calor, e também se a pessoa está de máscara. Então, nós temos clientes que estão usando essas 3 condições para autorizar a entrada, né, e isso é possível fazer através de soluções digitais. Então, câmeras que podem detectar até 30 pessoas de uma vez só e ver se elas estão realmente com febre, né. Existem, lógico, as checagens por handheld, né, manuais, que também funcionam, mas o componente da inteligência artificial usando a câmera inteligente, né, para detectar se as pessoas estão conforme a norma da empresa, é muito mais rápido, muito mais fácil, né. A gente vê também que o ar limpo é algo muito importante, né. Como é que os vírus se propagam? Se agregando a partículas voláteis suspensas no ar. Então é importante a gente monitorar esse ar, saber se eu tenho muita partícula volátil suspensa, eu tenho que circular mais esse ar, né, para que as pessoas não inalem esse tipo de partícula e que isso possa ter algum componente que possa trazer algum tipo de problema de saúde. E aí, consequentemente, afastamento de novo, a gente vai afetar o bem mais valioso da empresa, né. As empresas estão adotando também formas de controlar o distanciamento social, né. Nós, já adiantando, né, a Johnson Controls tem uma solução que monitora o distanciamento social através de crachás conectados, fazendo triangulação, né, de distanciamento, mandando para a nuvem, mostrando, inclusive, o perfil de ocupação, por espaço das pessoas, as preferências delas, né. Então isso ajuda na administração do espaço, né. A gente vê hoje, lógico que o impacto da pandemia tornou o trabalho misto mais presente no dia a dia, né, ou pessoas que estão 100% de casa. Isso fez com que muitas empresas tivessem que repensar os espaços, né, adequá-los. A gente vai cobrir um pouquinho disso mais adiante, mas já é uma realidade e veio para ficar, né. Falando um pouco de sustentabilidade, é possível também utilizar recursos de inteligência artificial e IoT para tornar o ambiente mais eficiente, com menos emissões, fazendo operações remotas também para você enviar menos pessoas para lá, né, e essas pessoas terem menos contato, consequentemente menos problemas de saúde, né, e isso, consequentemente, ajuda a organização como um todo. Então vamos entrar agora na parte dos ambientes inteligentes. Aqui eu vou abordar um pouco mais o uso da inteligência artificial de IoT, né, nas frentes relacionadas a pessoas, depois a gente vai falar da vida útil dos ativos e depois a consequência disso para um planeta melhor. Quando nós observamos um edifício, é possível implementarmos vários tipos de soluções, que combinadas podem deixar um ambiente muito mais seguro, muito mais sustentável e, consequentemente, a gente emite menos poluentes no planeta. Então, as nossas soluções aqui da Johnson Controls são pautadas nesses 3 pilares principais, né? Pessoas saudáveis, espaços saudáveis e planeta saudável. Aqui a gente tem um exemplo do nosso edifício de Xangai, onde a gente implementou várias soluções, né? Algumas soluções digitais integradas com sistemas de controle que nós temos, né? Controle, quando eu digo sistemas de controle, são sistemas de automação que interagem com sistemas de ar-condicionado, com elevadores, com iluminação, com sistemas de controle de incêndio, supressão de incêndio, né, medidores de energia, né. Então, quando você conecta tudo isso,
através dos sistemas de automação e também com as soluções em nuvem, você começa a utilizar esses dados gerados por todos esses participantes, né, desse edifício, e consumi-los para o bem maior, né, que é deixar o ambiente sustentável, com pessoas protegidas e com eficiência máxima dos equipamentos, você preserva a vida útil dos ativos. Então, a gente vai ver isso aqui nos próximos slides, como é que isso é feito. A nossa solução, né, a nossa plataforma OpenBlue, que é a camada acima desses sistemas de automação, ela atua justamente fazendo a ingestão dos dados, né, através de um software, um gateway de software que se conecta a esses sistemas de automação, que pode estar em variados mercados, né? Podemos ter aqui edifícios comerciais, data center, campos, né, de educação, restaurantes, aeroportos, vários tipos de negócio, né? Todos eles têm algum tipo de sistema de automação, né? O importante aqui é que, para que isso funcione bem, é necessário que os sistemas de automação estejam realmente bem calibrados e fornecendo os dados necessários. Nós podemos apoiar os clientes com isso também, temos muita expertise nisso, em readequar esses ambientes. Nós tivemos casos de clientes que queriam ir para esse cenário, utilizar mais a inteligência artificial e a IoT para o benefício, mas eles ainda estavam um passo para trás em termos de automação. Então, nós trabalhamos junto com eles para preparar esse ambiente, porque toda essa solução precisa, no fim do dia, ingerir muitos dados para que os insights sejam apresentados para cada cliente, né? Então, vamos imaginar aqui um ambiente que gera dados, né? Então, é um edifício comercial. Eu posso detectar aqui um equipamento que eu estou monitorando, né? Passar esses dados para o nosso ambiente. Então, eu uso o OpenBlue Bridge, que é a nossa camada de ingestão e controle dos dados que estão aqui no campo, passo esses dados para o cloud, que é onde está toda a solução, né, os algoritmos de machine learning, onde está toda a lógica de negócios que nós definimos junto com o cliente, para que esses dados sejam interpretados aqui e os insights sejam dados. Então, aqui dentro, eu posso começar a detectar proativamente falhas em equipamento. Eu não vou detectar uma parada de equipamento, eu vou detectar uma tendência de falha que tem que ser observada. Então, aqui o ganho já começa a acontecer para o cliente, porque ele já vai ver um desvio de comportamento desse equipamento. Eu posso proativamente gerar um ticket utilizando o algoritmo, né? Gerar aqui um ticket explicando onde está o equipamento, o que é que tem que ser feito, quais são os principais problemas que estão acontecendo e o que é que realmente tem que ser feito para resolver, e transfiro isso para o sistema de gestão de manutenção do cliente, ou através daqui mesmo, eu posso enviar por e-mail para o cliente todo o troubleshooting, o que é necessário fazer para resolver. Então, com isso, as equipes começam a trabalhar realmente no que importa, né? O ambiente do time de manutenção, por exemplo, de uma fábrica, ou de um edifício comercial, ou de um shopping center, não se torna um hospital, né? Ele não é um pronto-socorro todo dia, todo mundo fazendo uma correria, sem realmente saber qual é a causa. Sabe apenas que o equipamento parou, mas não sabe exatamente o que é que aconteceu. Então, aqui a gente começa a ter os algoritmos aprendendo com o comportamento desse ambiente e recomendando as ações que têm que ser tomadas com a finalidade de evitar essa disrupção, essa parada na operação, né? Uma outra camada que a gente utiliza bastante com o cliente é o OpenBlue Twin, onde a gente faz um gêmeo digital, ou seja, eu digitalizo esse ambiente físico, transformo no ambiente digital, e aqui eu posso fazer vários tipos de cenário. Por exemplo, eu posso adicionar um equipamento novo na minha indústria e simular qual vai ser o consumo de energia antes mesmo de comprar o equipamento, né? Eu coloco lá a marca, a especificação técnica, monto um diagrama conectando esse equipamento com toda a infraestrutura já existente, e eu posso simular o cenário para ver se eu vou ter realmente mais eficiência trazendo esse equipamento, ou qual vai ser meu custo de energia no final do mês se eu adicionar esse novo equipamento, né? Então, é possível fazer vários tipos de simulação, inclusive um edifício que sequer foi construído, a gente pode fazer esse tipo de cenário, identificando onde vai estar a camada de sensoriamento, a camada de hidráulica, a camada elétrica e assim por diante, né? Então, o cliente sai também com uma recomendação, com uma documentação super rica do ambiente que ele vai começar a construir. E aqui em cima a gente vê os benefícios, que são os objetivos dos clientes que nos buscam. Então, os clientes que têm metas de sustentabilidade, nós temos condições de apoiá-los aqui, através de medidores de energia e usando inteligência artificial,
para recomendar as melhores práticas para se atingir essas metas, né? Inclusive apoiar com certificações. Ambientes mais inteligentes que contribuem para a maior produtividade dos funcionários também pode ser um objetivo. Saúde e bem-estar está no topo da lista hoje, né? Proteger os ocupantes, detectando qualidade do ar, detectando rastreamento de contatos, né? Segurança, nós estamos falando de IoT, então é sempre uma preocupação a segurança cibernética. Isso pode ser garantido também através da nossa tecnologia e a melhor experiência possível para o ocupante, né, no final do dia. Aqui um resumo das nossas soluções digitais, então, vão desde um aplicativo para fazer a reserva de espaço antes mesmo de ir para trabalho, então eu posso, através desse aplicativo, reservar a minha mesa de trabalho, a minha sala de reunião, a minha vaga no estacionamento, por exemplo, né? E aí, quando eu chego lá, eu começo a interagir com esse ambiente, ou seja, eu posso me conectar através do aplicativo com os sistemas de automação. E aí eu posso acionar a luz da sala de reunião, por exemplo, eu posso acionar o ar-condicionado. Então, eu passo a interagir mais com esse ambiente. Eu posso pedir serviços internos, né? Eu posso abrir um ticket, eu vejo uma tomada queimada, eu posso tirar uma foto e mandar isso para o time de manutenção atuar. Eu dou feedback sobre esse serviço. Então, eu começo a gerar dados também, eu como ocupante, passo a gerar dados que vão se unir aos dados que a telemetria dos equipamentos desse ambiente também já está gerando. E através disso eu posso tirar vários insights que podem ser relevantes para essa organização, né? Da mesma forma, com o Enterprise Manager, é possível fazer toda a gestão da energia e das operações, ou seja, quando eu falo de utilidades aqui, eu estou falando de água, luz, gás, energia térmica, tudo que compõe a parte energética de um edifício, ou de uma indústria, ou do aeroporto, eu posso fazer a gestão e eu posso usar o algoritmo de inteligência artificial para recomendar, para fazer predição de quanto vai ser o consumo, comparar com a meta, então eu posso ter vários tipos de insights muito interessantes que vão ajudar a empresa a ser cada vez mais eficiente. A detecção de falhas, diagnóstico de falha de maneira proativa também está aí dentro desse pacote. No Location Manager, a gente pode detectar o distanciamento social, a utilização dos espaços para adequar layouts. Posso, inclusive, detectar se alguém se declarar infectado com Covid, eu posso saber com quem essa pessoa que se declarou infectada esteve, porque os crachás estão conectados e eu estou monitorando por onde essas pessoas circulam, e eu posso avisar essas pessoas para que elas tomem os cuidados necessários, fiquem em casa e se resguardem por um tempo, e a gente acompanha muito mais fácil, né? Muito melhor do que hoje em dia controlar no papel e torcer para que as pessoas que a pessoa disse que teve contato realmente são só aquelas, né? Então a gente consegue dentro do ambiente saber com quem essas pessoas tiveram contato por quanto tempo. Plantas que utilizam utilidades, né? Água gelada, água quente, energia térmica, torres de resfriamento, gastam muita energia, né? São operações que consomem bastante para manter esse nível de serviço. Então, aqui dentro, nós podemos aplicar também inteligência artificial, que vai aprender com esse ambiente e a cada 15 minutos dá a melhor configuração para a melhor performance possível desse ambiente. Então, plantas que possuem muito chiller, né, muito equipamento que trabalha com gasto energético muito elevado, tem uma boa oportunidade aqui de ter a melhor eficiência possível. Aqui falando de chillers, nós temos uma solução específica também para monitorar remotamente, é um serviço remoto de aconselhamento e também de despacho de técnico até o local. A gente sabe que para cuidar desses equipamentos, né, que fazem o resfriamento da água, que vão para centrais de ar-condicionado, requer pessoas muito especializadas e nem sempre você encontra no mercado. Então, aqui é uma opção que a gente pode oferecer de maneira remota à equipe altamente capacitada que pode fazer esse trabalho de maneira remota, detectar proativamente as falhas e despachar a equipe de suporte, sabendo exatamente o que fazer. E soluções que utilizam inteligência artificial e redes sociais e sites de notícias todos conectados para determinar riscos que podem estar no entorno desse negócio. Então, empresas que têm operação com vários tipos de risco, tanto interno quanto externo, podem ser potenciais candidatos aqui. Então, eu posso, por exemplo, detectar um protesto que vai ocorrer em volta do meu edifício e alertar os ocupantes para não irem trabalhar porque tem um risco. Eu estou escutando as mídias sociais que pessoas estão se organizando para fazer um protesto naquela região, né? E pode ser um risco para as pessoas. Então eu posso avisá-las de antemão. Ou se eu tenho uma operação que trabalha próxima de áreas com terremoto, por exemplo,
eu posso classificar riscos, identificá-los e, através de aplicações específicas, montar um fluxo de resposta a esse tipo de incidente digital, né? A gente sabe que muitas empresas têm seus procedimentos de disaster recovery, mas às vezes está em papel, né? Aqui a gente coloca também digitalizado, escalando e informando todo mundo que tem que tomar determinada ação para garantir a segurança de todo mundo, dos ativos e das pessoas. Então, falando um pouco de ambientes inteligentes, né, no quesito pessoas, a gente começa, então, a adotar técnicas que vão desde a detecção da temperatura das pessoas, né, como eu disse no começo, com a câmera, né, pegando várias pessoas de uma vez só, mas também monitorando o distanciamento social, rastreando os contatos, entendendo como as pessoas preferem utilizar esses espaços, e a partir daí o algoritmo começa a recomendar adequações nesses espaços, ou se adequar também à preferência da pessoa que vai ocupar o espaço. Então essa aprendizagem é muito importante, e ela vai acontecendo constantemente, porque nós vamos gerando todos os dias dados que vão alimentando esses algoritmos. Por exemplo, nós temos clientes que tem ajustes de ergonomia nas mesas, né? Eles têm mesas automáticas, onde o próprio usuário define qual é a melhor altura para ele, a altura que ele fica mais confortável. E ele pode definir para que esse algoritmo também lembre que essa pessoa tem que, em alguns momentos do dia, se levantar. Então a mesa se ajusta à altura para a pessoa trabalhar em pé um pouco, para dar um descanso para a coluna, e depois ela retorna. Então você pode montar essa rotina indicando para o algoritmo, e ele vai aprendendo com as suas preferências. Também preferências de alimentação, preferências de local que você prefere se sentar, por exemplo, próximo à cafeteria, ou próximo de um local mais iluminado, né? Então o algoritmo vai acabar sugerindo salas ou mesas de trabalho para você que são mais adequadas à sua preferência. Também, se você prefere certos equipamentos para trabalhar, então se você trabalha com 2 monitores, o algoritmo vai aprender isso, que as suas preferências são específicas. Se você prefere 2 monitores para trabalhar com engenharia, o algoritmo vai recomendar espaços que tenham esse tipo de perfil para você. Navegação, né, então, se você está num edifício com vários andares, com várias áreas, e você tem essas mesas flexíveis, né, rotativas para você reservar, você pode precisar navegar de maneira correta para chegar até lá. Então, os algoritmos também podem oferecer a você um mapa indicando exatamente qual é o caminho mais rápido e mais seguro para você chegar no espaço que você reservou, além de você poder encontrar colegas que já fizeram a reserva, saber onde eles estão. Você pode preferir reservar um espaço próximo deles, então essa informação já está lá, então você também pode fazer esse tipo de escolha. E também serviços internos, então você pode pedir serviços que eu acabei de mencionar, né, de manutenção, se você detectar algum problema em uma sala de reunião, ou pedir um serviço de limpeza, para que garantir que essa sala esteja limpa depois do seu uso, ou pedir até um serviço de emergência, que vai acionar as brigadas correspondentes, né. Tudo isso é também aliado com a gestão do risco, né, e automação do processo de segurança que eu mostrei anteriormente. Quando a gente começa a falar dos espaços saudáveis, a gente começa também a entender, através desses dados coletados pelos equipamentos, né, através da telemetria, do sistema de ar-condicionado, de um elevador, de um sistema de iluminação, sensores de ocupação, eu começo a combinar essa informação e ingeri-la dentro da nuvem e utilizar os algoritmos. Então, a partir daí, eu começo de forma proativa detectar desvios de funcionamento do equipamento, e eu posso inclusive chegar no nível de monetizar esse tipo de falha, ou seja, eu posso atribuir a essa falha, que é customizada, né, o sistema tem mais de 600 regras de falha padrão de equipamentos que estão aí no mercado, né, mas eu posso, junto com o cliente, desenvolver regras que são muito específicas para o negócio dele, para detectar essa falha, e de novo, falha é uma condição anormal de funcionamento, não é uma parada de equipamento, né. Então, eu posso definir, por exemplo, que se um equipamento específico tiver uma pressão estática muito elevada, ele está funcionando, está entregando o que ele tem que entregar, mas essa pressão estática persiste por vários dias. Isso pode significar um gasto energético elevado no final do mês,
e pode levar a uma degradação do equipamento, e aí sim é uma parada, né? Então, esse tipo de detecção, através do entendimento do funcionamento desse equipamento, o algoritmo consumindo toda essa telemetria, ele vai detectar de maneira proativa, vai informar a equipe de manutenção que alguma ação tem que ser tomada, e rápido, para que isso não aconteça, e eu também posso atribuir um custo a isso. Então, a quantidade de horas que estão se tomando para resolver, né, tem um custo atrelado. Então, com isso, eu consigo também monetizar a falha e dar um direcionamento em termos de priorização, por exemplo, né, e dizer, olha, essas 3 top falhas aqui do teu ambiente requerem mais atenção, porque elas estão custando dinheiro e também esses equipamentos servem outros 30, 40 equipamentos que servem todo o seu ambiente. E se eles pararem, você vai ter um problema muito sério. Então, esse tipo de situação é muito fácil de montar no ambiente, tendo os dados e tendo automação, fornecendo esse tipo de dado para que o sistema determine qual é a melhor ação a ser tomada, né. Quando a gente fala também, desse tipo de detecção de problemas, a gente começa a ter um time de manutenção, focado nas prioridades, né, e a gente começa a ter um time que vai atuar somente onde realmente é necessário. Um dia a dia mais tranquilo, né, você pode ter menos gasto com manutenção, você não precisa acionar especialistas a todo momento, a toque de caixa, né, tudo urgente, então você começa a ter uma administração mais tranquila desse ambiente, né. Além disso, a gestão do funcionamento desses equipamentos e do gasto que eles têm, né, tanto com energia elétrica, mas também com todas as outras utilidades, como água, como vapor, né, algumas empresas já têm centrais de energia solar também alimentando parte da operação, então você consegue começar a medir tudo isso e ver a eficiência real, né? Como é que eu estou consumindo a energia desse ambiente? Está sendo da forma com a melhor performance possível, com a melhor eficiência, né? Ou se vocês têm projetos, né, de eficiência energética para implementar, é uma boa opção utilizar esses algoritmos que vão recomendar a melhor o melhor ajuste para que você tenha a melhor performance, né. Quando a gente fala também de utilização desses espaços, né, pensando já na reocupação, o uso de sensoriamento, o uso de centrais de controle de acesso, né, que vai indicar a quantidade de pessoas que estão entrando, né, sensores de contagem de pessoas, enviando informação além dos sistemas de automação, você começa a compreender quais são as preferências de utilização do espaço, a ter gráficos que podem indicar, como por exemplo esse aqui, né, por piso, como estão os níveis de ocupação, né, daquele ambiente, e olhar por cada subnível dentro do teu ambiente, né, para fazer os ajustes, entender se é necessário circular esse ar com mais frequência em função dessa ocupação, aí combinando sensores de qualidade do ar que vão detectar não apenas CO2 e O2, mas as partículas voláteis de vários tamanhos, né? Gases que podem também estar nesse ambiente que podem ser nocivos às pessoas, né? Comparar a temperatura interna com a temperatura externa. Então, esses dados são combinados para que o próprio sistema, através dos algoritmos, possa ser ajustado para esse novo perfil de uso. Então, se eu tenho em determinada parte do edifício uma concentração maior de pessoas e a qualidade do ar não está boa, eu posso recomendar através como exemplo aqui, né, posso recomendar qual é a melhor ação a ser tomada, a lista de ação aqui embaixo, para que eu atinja um nível de qualidade do ar melhor do que estava antes e que esteja alinhado com a minha meta de consumo de energia, por exemplo, né. Então eu consigo trabalhar com recomendações muito específicas para cada cliente, para garantir que as pessoas estejam bem, em termos de qualidade do ar, e que eu tenha o meu sistema de automação fazendo essa circulação do ar de maneira realmente inteligente, né, que esteja alinhado também com as minhas metas de energia, né. São exemplos do que é possível fazer hoje em dia, utilizando dados gerados também pelos ocupantes, com os aplicativos de reserva, né, e também sensores de ocupação e também sensores de qualidade do ar, e aí combinando essas soluções, né. Quando a gente entra
vertical de planeta saudável nada mais é do que a consequência das duas primeiras partes que eu acabei explanando, né? Considerando que as pessoas vão estar bem seguras, né? Garantindo que o ambiente está bom para que elas ocupem, que o ar está de boa qualidade, né, através do sensoriamento, que o edifício em si opera de maneira mais eficiente, mais adequada àquela realidade dos ocupantes, eu começo a ter como consequência um edifício que é amigo da natureza, né? Então, quando eu começo a utilizar técnicas para focar em eficiência energética, eu começo a perceber que toda essa estrutura que eu montei vai gerar informação muito importante para que o meu controle, né, de picos de energia, de que equipamentos devem ser acionados em determinados momentos, que outros não precisam, fica muito mais claro, porque o algoritmo vai me dar, primeiro, o entendimento da minha operação atual e depois recomendar qual é a operação ótima. A partir do momento que eu tenho esse tipo de direcionamento, eu defino a minha meta para o ano e eu começo a tomar as ações para atingir essa meta. E o algoritmo vai me mostrar, né, o ambiente cloud todo vai mostrar, através dos KPIs, como é que eu estou em relação a essa meta, por códigos de cores, de maneira muito fácil de entender, e também aplicando as técnicas de observação do comportamento e fazendo os ajustes para os próximos minutos de operação. Então, é muito comum hoje em dia a gente ter um cálculo que a gente acaba fazendo para os clientes de payback, né, de retorno de investimento, em cima da melhor eficiência energética e da melhor eficiência da gestão dos ativos e de manutenção. Então, esses três pilares acabam sustentando bastante o cálculo do retorno no investimento. Porque se você passa a ser mais eficiente em consumo, em detecção de falha, né, em diagnóstico de falha, o seu ativo vai funcionar por muito mais tempo, requer menos investimento, ele vai trabalhar na melhor eficiência possível, né, com menos gasto de energia e menos poluentes, consequentemente. Então, esse cálculo acaba se pagando. Uma coisa interessante também mencionar aqui é auditorias, né, e certificações. Nossas soluções digitais estão preparadas para isso, para que apoie a essas empresas, né, para tirar uma certificação, né. As mais conhecidas são a LEED, a ISO 50001, e agora tem uma nova que é a WELL, né, que tem a ver com wellness, com bem-estar. Nós também temos o ambiente todo preparado para garantir esse tipo de certificação, que acabou sendo uma realidade, né? Ou seja, eu estou trazendo as pessoas de volta gradativamente. Eu tenho que garantir que essas pessoas terão conforto e bem-estar e, consequentemente, mais produtividade. A gente sabe que quando o ar está viciado, né, dentro do ambiente, ele impacta na performance das pessoas. Então, se eu tenho um ar limpo a todo momento, sendo circulado e renovado, e as pessoas sabendo que o ambiente cuida da saúde delas, né, usando o que existe de melhor hoje de tecnologia, você tem as pessoas super tranquilas trabalhando e produzindo mais, né? Se o seu ambiente também otimiza o tempo delas, você tem pessoas mais produtivas. Lembrem-se que lá atrás a gente falou que o bem mais valioso são as pessoas e o impacto financeiro mais alto nas organizações são as pessoas, né? Então, nada mais justo do que focar nas pessoas, que é o bem mais precioso, que também representa financeiramente, tem uma importância muito alta no P&L, né, das empresas. Então, e é o capital nosso criativo, né, o capital humano, e é o que realmente faz a empresa funcionar. Bom, vamos ver agora o que os clientes, né, têm feito e que tecnologias eles têm usado para atingir os objetivos. A gente tem aqui 4 clientes globais da Johnson Controls, né? Primeiro, é o mais conhecido, que é a FIFA, né? Agora em 2022 teremos o Mundial de Futebol no Catar, e nós estamos apoiando a FIFA a preparar os estádios, justamente para receber as pessoas de maneira mais segura e com experiências impactantes com relação à interatividade com o ambiente. Então, nós vamos aplicar aqui soluções que vão usar inteligência artificial, câmeras inteligentes para detecção de problemas, para detecção de arma, para detecção de conflitos ou qualquer coisa que possa atrapalhar o evento, sistemas para apoiar o ingresso, né, nesses ambientes
mais inteligentes, sem toque, né? A Capitaland também é uma grande empresa, ela tem 42 edifícios aí sob a nossa gestão, né, utilizando a nossa solução Enterprise Manager, e o foco dela é a eficiência energética, né? Então ela tem meta muito agressiva de eficiência energética, nós estamos apoiando com o Enterprise Manager, conectando os medidores, enviando isso para a nossa nuvem, aplicando os algoritmos e fazendo toda a gestão da eficiência energética desses ambientes, conectando com os sistemas de automação, né? E através desses sistemas de automação, a gente consegue enviar comandos para que a melhor performance ocorra e que se determine em determinados horários do dia quais equipamentos podem ser desligados, né? Dependendo da taxa de ocupação ou da utilização desse espaço. A Visa já combinou soluções, então, nesse caso, a Visa usou uma solução nossa que é a reserva de espaço, o distanciamento social e também o Enterprise Manager, que é o mesmo que a Capitaland utilizou, ela combinou essas 3 soluções, saiu um pacote que a gente chama de Dynamic Space, que são espaços dinâmicos, onde ela também cuida muito bem desse distanciamento social, da ocupação, ela quer entender, né, as taxas de ocupação e preferências de ocupação desses ocupantes, e também ter o edifício interagindo com essas pessoas e se ajustando ao perfil dessas pessoas, né? E o Standard Chartered foi muito focado também em eficiência energética, ele já começou a colher os frutos disso, né? Já tem 13% da economia de energia atingida através das nossas soluções digitais, e também ele está com um pacote que trabalha com a gestão de operações, né? A detecção, diagnóstico de falha, predição de falha, monetização de falha, e muita interação com o time de manutenção. Então, com isso, ele está conseguindo uma excelência operacional com relação à manutenção bem importante. E aí eu abro para perguntas e respostas, se houver alguma pergunta que eu possa aclarar nesse momento, eu agradeço a oportunidade e também estou disposto aqui para ajudar no que for necessário. Fernando, você me fez pensar em várias coisas muito legais. Uma delas foi a entrevista que eu vi certa vez com um engenheiro da NASA, né? E o engenheiro da NASA falou uma coisa, né? Durante a entrevista, o repórter perguntou: o que você mudaria, né? Ele falou assim: cara, eu acho um absurdo o mundo de hoje, isso há 30 anos atrás. Aí ele falou assim: mas por quê? Porque ninguém nunca me chamou para projetar alguma coisa, ninguém nunca me chamou para projetar um prédio, ninguém nunca me chamou para projetar um caminhão. Como é que pode eu ter um ambiente tão controlado dentro de uma nave espacial e conseguir fazer com que o ambiente, de uma forma geral, seja tão bem utilizado, tão harmonicamente utilizado, tão harmonicamente controlado, e isso gera ganhos efetivos de todo o ambiente no qual esse objeto estiver inserido, e a gente não usa isso. É tão legal, Fernando, ver você falando do futuro, não do futuro, do presente, né? Ver que essas soluções de presente, de agora, podem melhorar muito a capacidade humana de melhorar o ambiente onde trabalha e do meio ambiente no planeta. Cara, eu fiquei muito esperançoso com a tua palestra, cara, muito esperançoso mesmo. Então, obrigado. E é interessante a gente comentar também que os ambientes hoje, né, através do uso da inteligência artificial, né, dos dados, né, que as coisas estão gerando agora, né, como nunca antes a gente teve, né, é hora de usar isso para potencializar o uso dos espaços, deixar as pessoas mais seguras, né, ter mais eficiência, né, emitir menos. Se a gente usar, por exemplo, uma métrica data center hoje está uma crescente muito forte, né, Sim. por causa do cloud computing. O data center, ele consome 2% da energia do mundo, só data center, né, e ainda está numa crescente. Então, por que não aplicar em data centers essas técnicas, né, para melhor eficiência, né, para que eles emitam menos poluentes, né. Os edifícios comerciais respondem por 30% das emissões dentro de uma cidade, né. Então, por que não adotar essas estratégias para que, né, se emita menos, né. O nosso CEO, né, o George Oliver, né, da nossa empresa, ele foi convidado pelo John Biden para discursar na Conferência do Clima, justamente porque essas metas nossas com os clientes, né, são muito direcionadas num planeta melhor, né, apoiando todas essas métricas que a gente mostrou, né, desde as pessoas até os ativos que estão nesses ambientes, mas também, consequentemente, menos emissões para o planeta.
E para as pessoas, eu achei super legal, porque todo o teu discurso sempre estava embrulhado em pessoas, né? Sempre estava direcionado para pessoas. Eu acho que as empresas estão tomando essa consciência, estão usando a tecnologia nesse sentido e estão tendo você como uma grande empresa podendo apoiar essa possibilidade, né, de melhorar a vida das pessoas. Ó, eu tenho uma pergunta aqui. A Johnson Controls controlará a temperatura e a qualidade do ar dos estádios na próxima Copa do Catar, é isso? Essa é a pergunta. Sim, é possível você controlar, lógico, é um ambiente aberto, né? Um pouco mais complicado do que um ambiente fechado, né? Uhum. A gente vai trabalhar mais na Copa do Catar com o sistema de controle de acesso, né? Toda a parte de multimídia, né? Que vai fazer parte lá, a sonorização, a parte de câmeras, né? E aí a gente usa uma técnica nossa que é uma solução da Tyco Cloud, né? Que é uma empresa do grupo que utiliza algoritmos de inteligência artificial para detectar objetos perdidos, arma, né? Pessoas que estão fazendo o que não se deve fazer, né? Então, qualquer coisa que esteja fora de um padrão, você pode utilizar essas câmeras inteligentes para detectar, né? Também a eficiência energética desses locais, né? Então, esses estádios vão estar emitindo energia, né, consumindo energia a todo momento, água, etc., né? Então, os algoritmos vão apoiar na melhor eficiência possível, nos horários de pico, qual é o ajuste dos sistemas de controle desse ambiente, né? Porque a hora que eu estou ocupado, eu tenho, né, um pico de demanda, então eu tenho que calibrar esses equipamentos da melhor forma possível, né? Mas a qualidade do ar não vai entrar nesse momento no estádio, porque é um ambiente aberto, né? Mas em ambientes fechados, sim, é possível você detectar partículas voláteis de vários tamanhos, né? E alertar os sistemas de controle, né? Dizendo, olha, aqui eu tenho partículas voláteis em demasia, os vírus se agregam nessas partículas e a gente inala, né? Então eu tenho que circular mais esse ar, né? A Johnson Controls também tem soluções para ionizar esse ar, né? Aplicar técnicas de ionização e ultravioleta que também ajudam a matar esses infectantes, né? Legal. Sabe o que é interessante, Fernando? Aqui, como professor de inteligência, nós tivemos um TCC de uma aluna que o marido dela tinha uma startup de monitoramento e de detecção de pessoas, né? E um dos TCCs que ela fez foi esse trabalho de detecção de fluxo de pessoas nos ambientes. Eu achei super legal o TCC. O TCC está disponível, inclusive, nos nossos TCCs, lá nos arquivos de TCC da Live University, e é um trabalho muito bonito, muito bem feito.